Hello, guys. Good morning. Em algum lugar do mundo agora, good afternoon or good evening. Aula de gramática, importante. Eu já vou esclarecer que isso aqui é um material de consulta, não é um material de você decorar. Quanto mais você memorizar, melhor, mas não vai funcionar na fluência. I repeat, this is a material, a paper to check up, observe, read, procurar e consultar. Consulting. Nós temos essa folha desde que vocês estão no ensino fundamental. O professor passou para vocês essa folha. E a maioria absoluta dos alunos esquece. Esquece mesmo que quando ele teve faculdade eu já havia esquecido boa parte dela. E eu sempre tive muita facilidade para memorizar línguas, né? Também não tenho facilidade para memorizar mais nada, já é alguma coisa. Então, vou explicar para os alunos que ainda não se acostumaram a ela que cada um recebe duas ou três folhas iguais. Um fica dentro do livro, o outro fica dentro do caderno e o outro fica caso perca. Nós dividimos aqui em três colunas. Column 1, verb 1. Column 2, verb 2. Examples. And the column 3, verb 3. Então, seria mais ou menos assim. Quando você fala com verbos com ed, é só você colocar work e worked, né? São chamados regulares porque seguem o paradigma ed. Mas nós temos os verbos que não colocam ed no final. São os rebeldes, são os que estão na ficha negra, no caso aqui na ficha rosa, tá? Então, a primeira coluna aqui faz o presente, a segunda coluna faz o passado e a terceira aqui faz o particípio. Teacher, eu não sei o que é particípio. Então, vamos lá. Presente. I go to work, I go home. Eu vou trabalhar, vou para casa. Você coloca uma expressão de tempo do passado, like yesterday. Yesterday I went home at 10 p.m. Ontem eu fui para casa às 10 horas. Então, aqui eu vou, aqui eu fui. E, ao contrário do português, ou diferente da forma de explicar em português, a última coluna é o mesmo nome em português, chama-se particípio. Você não tem que decorar isso, tá? Mas de tanto você ouvir falar, eu vou usar, ao contrário da maioria dos professores, eu vou usar falar verbo 3. Quando eu falar verbo 3, vocês já sabem que é particípio. Mas por que que você está dando esses nomes? Não dá o nome certo, professora, que é particípio, que é muito fácil. São os verbos terminados em ado, ido em português, como estado, tornado, começado, explodido, quebrado, trazido ou trago, comprado, etc. Então, o que marca é o de, mas tem também os irregulares. Eu fui, eu tenho ido. Bom, marca de também. Então, o que marca aqui, ó, é o de em português. E em inglês é de, para todos, menos para esses aqui, que tem uma forma irregular. Primeira boa notícia é que a maioria dos verbos da coluna 2 é igual ao da coluna 3, como, por exemplo, o verbo. Vamos colocar aqui o verbo. Verbo cavar, dig, dig. Eu cavo, I dig. Sometimes I dig a hole in my garden. Algumas vezes eu
cavo um buraco no meu jardim and I plant flowers. So, sometimes I dig. Yesterday I dug. Algumas vezes eu cavo. Ontem eu cavei. E aqui é igual, ó, dug, dug. Dig, dug, dug. Então, isso aqui você vai traduzir como eu tenho cavado. Então, é assim, ó. Eu bebo, eu bebi ou bebia, eu tenho bebido. Eu dirijo, eu dirigia, eu tenho dirigido. Tradicionalmente, as escolas ensinam primeiro aqui, no outro ano aqui e no outro ano aqui. Eu vou os três juntos porque eu gosto de trabalhar com leituras, com textos, e quando você aprende o método natural, você não usa na sua vida assim, ó. Hoje, eu sempre começo, sempre quebro, sempre. Você não fala assim. Eu sempre quebro, eu sempre cavo o buraco. Eu sempre bebo. Não, você fala assim. Eu cavo o buraco. Ontem eu quebrei a árvore. Eu tenho dirigido rápido. Então, os tempos, quando se fala na vida real, essas histórias que vocês vão contando, é todos três misturados. Então, eu vou seguir a ordem natural de uma conversa, de um contexto, ok? É claro que eu vou dar exercícios separados para a prática. Porém, que fique claro, primeiro, não é para decorar, é para estudar. Segundo, ao invés de falar forma básica, ou passado, ou particípio, muitas vezes eu falo verbo one, verbo two, verbo three. Ou em português, verbo um, na coluna do verbo um, coluna do verbo dois, coluna do verbo três. É a minha forma de não obrigar vocês a ficarem perdendo muito tempo com gramática. A característica do verbo um é que ele vem do jeito que ele quer, que ele está escrito aqui, no presente, isso aqui é o tempo presente. Ele é o único que complica um pouquinho, porque eu falo assim: I drink water, you drink water, he drinks, she drinks, it drinks. A gente coloca um S lá para o he, she, it. Já não é o caso aqui. Para todas as pessoas, você fala Yesterday I drank Coke, Coca-Cola. You drank, he drank, para todas as pessoas. Esse aqui também, para todas as pessoas. Drink, drank, drunk. Se esse aqui é tenho bebido, então eu tenho bebido, tu tens bebido, ele tem bebido. Então a única forma que coloca essa aqui, o verbo um, coluna um, que é o tempo presente. Ao contrário do português, que eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, você bebe, eles bebem, aqui são 12 formas em português. Eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós bebíamos. Aqui é uma só uma. E isso aqui é só para afirmar, só quando você está fazendo uma declaração. Quando você não está fazendo declaração, você vai usar isso aqui. Ó. Então, isso aqui usa para presente, para passado, para futuro, para tudo. Não, aqui não. Ele usa para presente, passado e futuro, para perguntar. Você faz uma pergunta em inglês, você usa a coluna um. Para você fazer uma negativa em inglês, você usa a coluna um. Para falar de coisas que já terminaram, você usa a coluna 2. Acabaram, finalizaram, nada vai mudar. Para você falar de coisas que você tem feito, que ainda continua a fazer, ou que ainda tem os efeitos, por exemplo, eu subi aqui e estava olhando a batida do carro. Eu subi aqui a ladeira, eu estava vendo ali uma batida de carro. Ou seja, você viu, mas o carro está lá quebrado, a pessoa está machucada, esperando o sandu, então a ação não está terminada. O caso não terminou. Então, isso aqui são as relações mal resolvidas. Vamos ficar falando assim, ok? Isso aqui é para vocês terem uma ideia só. Agora, eu vou fazer um outro tipo de compartilhamento, que é a explicação.
Como funciona? For example, this sentence here. I played ping pong. Pode falar também table tennis. Table tennis, de mesa tênis, né? Ping pong, ping pong. I played ping pong last night. Eu comecei aqui, ó. Eu comecei aqui às 7 da noite. Exatos, aqui, 7 da noite eu joguei ping-pong e às 9 eu parei. Não tem ritmo, vamos colocar às 7 aqui, às 10 eu parei. Ou seja, tem uma data que começou no dia de ontem, que começou a tal hora, terminou a tal hora. Então, o passado é uma situação que já acabou. Finished. Finished, ela é uma situação acabada. Nada no mundo vai mudar o fato de você jogar ping-pong ontem à noite. Você pode jogar ping-pong para sempre na sua vida, mas ontem à noite foi o único dia que você jogou com aquele seu amigo chato e vocês não jogam mais juntos, tá? Então acabou, ponto final. Isso chama-se passado. Só tem um verbo, que é o played, passado e de. Só tem um verbo. Por isso que ele chama simples. O nome disso aqui é passado simples. Não interessa se você não sabe o que é um passado simples. Muito dificilmente caem essas perguntas na prova, só na escola, para você fazer professor encher linguiça e fazer você perder seu tempo. A língua. I'm sorry. Então, aqui, eu quero deixar claro como chama uma ação que do passado, que não volta mais, que nada vai mudar essa situação, aquela exata que eu joguei aquela noite, no dia tal, na hora tal. Chama-se passado, professora. Só tem um verbo. Quando só tem um verbo, como é que chama? É simples, professora. What? Quando passa num tempo que já é passado, como ontem, hoje de manhã, que já acabou, como é que chama o tempo? Chama passado. Passado é passado? Pois é, passado é passado. E past é past. E simples é porque eu só tenho verbo. E quando te der dois verbos? Não é simples, né, baby? Dá. Então, isso aqui, vocês já sabem, a gente já iniciou essa matéria. Agora, eu vou pular um ano e vou para frente. Eu vou ficar nessa frase aqui, ó. Eu tenho jogado, no caso, ping-pong. Eu tenho jogado desde 13 anos na escola, tinha, tinha várias mesas de ping-pong. Na hora do recreio, a gente levava a bolinha, the ball and the racket. Então, eu jogo ping-pong desde a escola, mas quando? 13 anos, 14, não sei. Não interessa. Isso não é da sua conta, o dia que eu joguei, o dia que eu não joguei. Então, o tempo que não interessa não chama passado. Quando não tem um tempo certo de começar aqui e terminar aqui, não tem, o tempo não é importante, não tem uma expressão tipo assim, last night, você vai usar um outro modo que chama perfeito, perfect. Então, aqui, ó, eu tenho jogado. Desde quando você tem jogado, Tete? Não é da sua conta, não interessa. Time is not important. Até quando você vai jogar? Mas que pergunta é essa? Que pergunta boba é essa? Não interessa. Não interessa o tempo. Time is not important. O tempo não é importante. Esse tempo chama como? Chama perfeito. O tempo perfeito é simples? Não é. Não é simples. Quer ver por que ele não é simples? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui uma frase bem fácil que a gente não terminou. Eu tenho jogado. Vamos lá. Não falei, não até quando não importa, o tempo não importa. E no passado, o tempo importa. Tá aqui, ó, last night. E no perfeito, o tempo não importa. E no passado, o tempo é importante quando começou, quando terminou.
E no perfeito, o tempo não importa, não está escrito aqui uma expressão de passado. Eu tenho jogado. Aqui não é simples, tem dois verbos. A gente chama de composto. Eu tenho jogado. Então, você coloca eu aqui naturalmente, né? Que sou uma atleta, assim, do I'm athletic, do ping-pong. Então, eu vou colocar uma muleta, um verbo, que sempre será esse, have, has. Eu tenho jogado. Aqui eu joguei, passado. Eu tenho jogado, perfeito. Então, se eu não disse ainda, quando tem uma data que já marcou um período, começou dia tal, terminou dia tal, chama-se passado. Só tem um verbo, ele é simples. Aqui tem dois, não precisa falar composto, ele não é simples, tá? Por quê? Ele já complicou. Esse aqui é simples, porque só tem um. Esse aqui não é simples, porque complicou. O que é complicado não é simples, né? Então, I have jogado, não. I have, você coloca o verbo play, ele regular, você coloca ed. Esse aqui é o verbo 3. O present perfect é o caso do verb 3. E o past é o verb to. Ok? Eu jogo, I play one. I played two. I não é verbo, I é pronome. I played two. I have played three. Three. All right? So, one, I play. Two, I played. Three, I have played. Vocês já entenderam um pouquinho até agora? Então, vamos ver se eu não expliquei direito. Eu vou explicar de novo. Verbo terminado em ed está no passado. Coluna 2. O verbo é I play. Aí nós vamos usar I always play. Sometimes I play. I never play. São as expressões que usa. Esse é o verbo É o único que muda quando é he, she, it. Coloca um S aqui, ó. He plays. Ok? Estou falando em frases afirmativas. Alright. Um verbo. Se só tem um verbo, ele é simples. Simple. O nome dele é past simple ou simple past. Depende do livro, ok? Pode falar só passado simples ou não falar nada. Quem é meu aluno que é professor tem que saber isso. Falar this is the simple past ou past simple. E por que ele é simples? Porque só tem um verbo. E como é que ele termina? E termina em ed. E ele é o verbo 2. Se ele é o verbo 2, qual que é o verbo 3? É o perfeito. Esse tempo é simples? Não. Ele é complicado, por isso que ele não é simples. Ele tem dois verbos. Aqui tem um, aqui tem dois. Eu não é verbo. Eu é pronome pessoal, nome de pessoa. Ok? Então, esse é o verbo 2, played, e esse é o verbo 3, played. Como é que eu sei se ele aqui, played, é igual o 2 e o 3? Por causa desse aqui, da bengala aqui, ó. Se tem o have, nunca está no simples. Se tem have, sempre está no complicado, no perfeito. Verbo 3. Precisa explicar de novo? Sim. Vamos além. Tenham paciência, que não terminou ainda não. Então, vou dar outro exemplo. Aqui tem uma expressão de tempo. Então, não interessa é did ou did. Quando você faz esse tempo, você faz uma pergunta, você faz com did. Quando você faz no presente,
você pergunta com do. Quando você faz no perfeito, você pergunta com have. Ué, mas isso você não explicou, Tite? Ah, mas vou te dar um exemplo aqui, ó. Have, o verbo ver é se, verbo só, verbo 2, seen, verbo 3. Aqui no perfeito, você só usa o verbo 3. Então, como é que você sabe que é perfeito? Aqui é o verbo 3. Não é o 2, não é o 1, é o verbo 3. E aqui tem a expressão have. Para fazer a pergunta, é só trocar I have seen por have you seen. I have seen. Have you seen a shark? Você já viu um tubarão? Shark. Aí você fala, Tite, mas é complicado. Ah, mas aí agora, no final do vídeo, vou te mostrar que nem o gringo fala isso correto. Eles vêm aqui, ó, ao invés de falar, Have you seen a shark? Eles falam assim, aqui o correto é Have you ever, vocês vão decorar, porque aqui significa todas as vezes que você perguntar, alguma vez você já viu o Corcovado, o Pão de Açúcar, o Mineirão, o Corinthians, sei lá como é que chama o estádio lá, alguma vez você já viu? Alguma vez você já esteve em Roma? Alguma vez você já jogou tênis? Então, todas as vezes que você quiser perguntar, alguma vez você já, você usa a expressão have you ever? Explica? Não, não explica. Decora. Have you ever? Have you ever? Alguma vez você já? Have you ever? Aqui padrão. Aqui é igual para todos. Sina Shark, pergunta com have, resposta com have. Yes, I have. Yes, I have. Ô, teacher, mas e essa pergunta assim? Você viu o tubarão que estava ali? Aí vira the. Você viu o tubarão? O gringo não vai pronunciar o have. Muito difícil. Ele geralmente, quando na hora de falar rápido, eles falam assim: You seen the shark? You seen the shark? Seen. Não é sim, não. M é letra M, Maria. Seen. No. Seen. Seen. Have you ever seen? Have you seen that shark? Have you seen the shark? What shark? That shark over there. Look at that. In the ocean. There's a shark. It's dangerous. Tan, 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 tan. Não, esse é do Batman. O Shark é outro. Baby Shark. Churu, churu, churu. Baby Shark. Have you seen the shark? Have you seen the shark? Mas se você falar, eu vi o tubarão ontem, você vai usar o simples, ó. I saw the shark. Ah, Tite, mas é muita palavra para decorar. E quem falou que é para decorar? Eu não comecei. Vocês são muito teimosos. A palavra teimoso, palavra nova, ó. Quem é uma pessoa teimosa? You're stubborn. Tá errado, tá faltando uma letra. Pera lá. Vamos tentar aqui. T. Não. Aqui que repete a consoante, vogal consoante, quando tem esse caso aqui, ó. Pão, salsicha, pão, hot dog. Aqui dobra, ó. E continua errado. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Batman. Stubborn. Rolando. Ai, mas como você é burra. Sou. Você acha? Olha a minha cara de preocupação. Stubborn. Mas tá certo.
Está certo. Só um minutinho que eu estou colando. Just a moment. Have patience. Ah, mas você é burro demais, né, Kate? Não, sua burrice é impressionante, viu? Não sei como é que você foi ser professora, porque é muito burro. É muito burro. Cadê? Perdi. Aqui. Aqui. Achei. Sabe por quê? Porque eu estou confundindo aqui. Ó. Esse aqui é o verbo queimar. E aqui é o verbo nascer. I was born in Rio. Então, aqui, ó. Stubborn. Stubborn. You're stubborn. Você é teimoso. Cabeçudo. Eu não, vocês. Cabeçudo. Eu já falei. Para perguntar no passado, verbo 2 é did. O verbo 1 é do. O verbo 2 é did. E o verbo 3 é have. Mais exemplos, Titi. Não entendi. Nossa, mas como você é burro. Dá 0 para ele, professora. Aqui tem um verbo só. Então, ele é simples ou não é? Ele é simples. Um verbo, ele é simples. Ele tem ED, ele está em que tempo? Ele está no tempo passado. Como é que você sabe? Não tem época? Então, está escrito errado. Tem que ser... Vou colocar aqui essa manhã. Eu lavei meu cabelo this morning. I washed my hair this morning. I washed my hair this morning. Então, tem uma data. Quando tem uma data de quando aconteceu, é passado. Sempre é importante ter uma data. Você não pode esquecer que o passado tem uma data. Que essa ação já terminou. Se eu lavar meu cabelo de novo hoje à tarde, vai ser uma outra ação. Você entendeu? Do you understand? You got it? Você absorveu o que eu quis dizer? Você tem uma época, uma expressão de tempo escrita. Yesterday, last night, last year, last week. É passado, verbo 2. Se só tem um verbo, ele é simples. Agora, se eu quero falar de uma ação que eu não sei qual momento que terminou, porque meu cabelo ainda está molhado. Então, quando você acabou de fazer uma coisa, você vai usar a expressão just. Para os mais velhos aí, tem a música I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just called. Eu acabei de telefonar. Eu te telefonei, não importa quando. Sim, que eu te telefonei para falar que eu me importo com você, que eu amo você. Então, eu liguei para falar, meu amigo, que você é importante. Mas eu liguei e acabei de. Que hora que você me ligou? Ah, sei lá, podia ser 7, 7h30, 8 horas. Eu sei que eu te liguei. Time is not important no perfeito. O tempo não é importante. Vocês entenderam? O tempo é importante no verbo 2, ação terminada. Aqui eu já terminei de lavar meu cabelo, mas os reflexos da minha ação, que é meu cabelo molhado, cheiroso de shampoo, ele está molhado ainda. Então, essa ação não está terminada. 3 dicas para vocês jamais errarem isso. Aluno meu não erra isso. 3 dicas do verbo 3, que chama perfeito. Não importa o tempo, primeira coisa. Isso aqui que é o mais fácil, é o único que tem esse verbo aqui como auxiliar. Have, has. Só o verbo 3, só o perfeito. Aqui não tem o verbo 2, não tem, não tem. Tem have. Geralmente não vem assim, geralmente vem abreviado. Geralmente também não é pronunciado. Então, se você não decorou o have, não vai fazer diferença quando você estiver afirmando que você acabou de lavar o cabelo, que você lavou o cabelo. Seu cabelo está molhado. Você viu a batida de carro, não importa quando aconteceu.
E isso é uma coisa que ainda está refletindo, você está nervoso, está preocupado se a ambulância vai chegar. Então, esse é um tempo que o final dele não importa. Ele começou quando? Olha aqui, quando ele começou. Veja bem. I don't know. Aqui, ó. I don't know. Quando está no presente, está acontecendo ainda, e eu não sei quando vai terminar, só quando meu cabelo secar. Ou se eu lembrar a data. Não tem data? Está no tempo perfeito, está no verbo 3. O verbo 3 não é simples, porque tem dois verbos. Ah, e para terminar, são ações que você faz frequentemente. For example, vamos ver aqui um exemplo. Aqui, ó, as ações não terminaram. Eu tenho estudado muito inglês. Vamos ver essa frase aqui. Você pode nem traduzir eu tenho estudado. Você pode colocar assim. Você pode traduzir até no presente. Não, não vou complicar não, Tite. Complica não, Tite. Eu tenho estudado muito inglês. Quando que você tem... Não importa. Já falei para você. Você não entende? Vou abrir essa cabeça e enfiar aí dentro. Não importa o perfeito, perfect. Perfeito, não importa quando. O tempo não importa. O que importa é a ação. Às vezes são coisas que acabou de acontecer e muitas vezes são ações repetidas no passado, no presente e no futuro. Eu tenho estudado, eu estudei, eu tenho estudado, eu continuarei estudando até o dia que eu quiser. Então, eu tenho estudado, eu tenho trabalhado, tem chovido muito, tem feito calor. Então, tudo isso aqui é do verbo 3, que é o verbo perfeito, ok? Você pode traduzir presente como você quiser, porque em português não tem uma forma exatamente igual. Como eu já expliquei, muito bem explicado, parabéns para mim, sem para Titia, tá? E fora de brincadeira, isso aqui foi só uma apresentação e a gente vai aprender isso sem que vocês tenham consciência. Eu queria mostrar meu rosto agora, mas não pentei cabelo ainda, nem passei perfume. Vocês têm que ter consciência o seguinte: a gente não decora isso. Isso aqui você não vai aprender a matéria aqui agora. Você vai aprender praticando com as frases-chave, como essa eu acabei de tanto falar, você vai falar automaticamente. Preste atenção. Agora um papo de professor, ok? Papo de professor para professor. Ou de professor para quem gosta de refletir sobre linguística. A aprendizagem é intuitiva. Se você vê seu pai pintando uma parede, uma criança pega um pincel e pinta. Eu tenho um ex-aluno que ele é embarcado, ele mudou e ele já terminou e ele limpava o carro dele em casa quando ele chegava. E a filha dele sempre com ele, uma menininha, novinha. Então ela pegou uma pedra pomes, para quem não sabe, aquela uma pedra de limpar a planta do pé, e passou no carro novinho do pai dela. Ou seja, quando isso aconteceu, não interessa, interessa o fato. E o meu ponto é que é o seguinte: é intuitivo, ela queria limpar. Ela não tinha maturidade para saber o que era limpar, mas ela aprendeu a limpar. Ficou toda arranhada, né? Ele teve que fazer a pintura, mas ela aprendeu a limpar. Então, a aprendizagem, ela é inconsciente. Ninguém consegue ficar sem aprender algo. Então, aqui, vocês não precisam entender. Eu expliquei porque a maioria dos professores explicam. Eu não posso trabalhar muito diferente da maioria dos professores, que eu não serei sua única professora na vida, ok? Porque se eu fosse do meu jeito, era muito mais rápido. Não estava nem explicando nada disso, tá? Mas quando você tiver professores americanos no YouTube, eles não sabem explicar sem usar gramática. É muito difícil, muito raro. E só em inglês rápido. Então, você traz a base aqui para você ter o professor americano, né? Então,
Vou repetir, aprendizagem intuitiva e não decorativa. Para terminar, vou compartilhar um vídeo que, se não sair aqui por causa de direitos autorais, eu coloco no seu WhatsApp para você ver como que o americano... Gaia, come here. Come over here, baby. Come on, come on, come on. Para vocês verem que o próprio gringo não sabe, erra e não está nem aí. Vocês não precisam falar corretamente gramática, a não ser o dia que vocês aprenderem a falar corretamente português. All right? Então, stop, 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 stop. And share, share. What is it? What is it? Okay. One moment, please. One moment, please. If you don't see the girl speaking, vocês, eu mando separado. E ela está falando aqui, se o Metallica, que é o grupo de rock, erra, eu também posso errar. Ela está explicando o verbo escrever. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Olha só como os americanos sabem verbos irregulares. Com estruturas gramaticais avançadas, o vocalista do Metallica também sofre. One of the songs that I wish we would have wrote it, I think. And thank my English teacher right now. Gente, o homem quase morreu para falar wish we would have written. Ok, como vocês viram, eu estou dando uma aula para vocês crescerem. Agora, vou repetir, vocês vão falar inglês correto o dia que vocês falarem português correto. Enjoy it. Have a nice day. Love you guys. I just called to say I love